Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula. Na aula de hoje nós vamos iniciar o nosso conhecimento no CSS. Então bora lá para a aula. Bom galera, para quem não sabe, o CSS é a sigla aí para Cascade Style Sheet ou folha de estilo em cascata. À medida que a gente vai nos aprofundando no CSS, a gente vai entender o porquê desse cascata. Mas é importante notar que, enquanto o HTML ele tem a função de estruturar o nosso documento, o CSS é quem é responsável por estilizar, por dizer como esse documento vai ser apresentado, dependendo, inclusive, do dispositivo onde ele vai ser apresentado. Perceba que eu posso ter, por exemplo, um CSS para quando o meu site ele é renderizado na tela de um computador, de um tablet ou de um celular que possuem tamanhos diferentes. Eu posso também ter um CSS que diz como aquela minha página vai se apresentar, mas quando a gente estiver, por exemplo, imprimindo, ou seja, o dispositivo é uma impressora, certo? A gente ainda pode configurar quando um leitor de tela está fazendo a renderização, digamos assim, está fazendo a leitura daquela página, como ele deve se comportar. Então, essa é a grande vantagem, por exemplo, do CSS. Antigamente, todas essas questões de estilização, de posicionamento de elementos, estavam dentro do próprio HTML. E isso gerava essa dificuldade, essa confusão de lidar com esses diversos tipos diferentes de dispositivos, né? Para a gente ter uma ideia agora, né? As telas estão diminuindo cada vez mais e a gente pode até ter um site abrindo, por exemplo, num relógio, né? Então, perceba que é um requisito completamente diferente do que quando a gente tinha um monitor com a tela grande, digamos assim, tá? Então, é nesse sentido que o CSS veio para resolver esse problema. O HTML vai ficar responsável unicamente, né, por organizar, por estruturar. O conteúdo é o mesmo. A forma como eu apresento esse conteúdo vai depender de qual dispositivo esse conteúdo está sendo exibido, está sendo visualizado. Então, como eu disse, né, o CSS é uma linguagem de estilo. Ou seja, ela não é uma linguagem de programação muito semelhante, digamos, como o HTML não é uma linguagem também de programação, é uma linguagem de marcação, onde a gente estrutura um documento, a gente diz o que é cada parte daquele documento. Da mesma forma, o CSS a gente não pode considerar aí uma linguagem de programação. Dá até para a gente fazer um monte de coisa, gente, no CSS. Tem uma galera que faz um trabalho assim incrível utilizando apenas CSS, tipo jogos inteiros, tá? Mas é muito, digamos assim, muito difícil, muito trabalhoso, né? Não é algo que você pega ali rapidinho para fazer, tá certo? Então, a responsabilidade do CSS é essa, tá? Essa é uma linguagem apenas de estilo, de estilização. Então, ela é usada para descrever a apresentação de documentos, como eu disse para vocês, né? Como esse documento vai se apresentar em determinado dispositivo, tá? Então, quem controla isso é o CSS. Então, o CSS ele faz parte do que é chamado de Open Web, né? Ele é uma das linguagens core da Open Web, ou seja, a web básica é HTML, CSS e JavaScript, né? Ele também digamos assim, organizado e é uma especificação que diversos navegadores implementam essa especificação. E quem define o comportamento do CSS, o que é que o CSS pode fazer, o que o CSS não pode fazer, é a W3C, a mesma que é responsável também pelo HTML, certo? E antigamente, gente, era muito comum o CSS ele vir com essa ideia de versão, né? CSS1, CSS2, tá? Então, a gente tinha essa ideia, o CSS1, eu tenho essas propriedades, eu consigo estilizar dessa maneira. O CSS2, ele é complementar ao CSS1 e dá para mim colocar mais essas estilizações. A partir do CSS3, percebeu-se que isso não é bem interessante, tá? Até para a gente ficar evitando fazer verificações assim do tipo, se o navegador tiver suporte ao CSS tal, então faz isso, né? Então, para evitar esses sys, né, esses ifs, criou-se essa ideia que o CSS3 é para ser, em teoria, né, a última versão do CSS. Isso não quer dizer, o CSS3 foi definido há muito tempo, isso não quer dizer que ele não teve nenhuma melhoria, ou que ele não foi adicionando funcionalidades, não. Ele está constantemente evoluindo, até hoje ainda entra novidades no CSS3, mas eles não têm mais essa ideia de criar versões separadas, tá?
Então, o que tem é de tempos em tempos eles criam como se fosse uma foto da especificação. Olha, em janeiro de 2021, essa é a especificação do CSS, né? Do CSS 3, tá? E à medida que isso vai evoluindo, olha, agora em junho, né, em julho de 2021, essa é a especificação do CSS 3, né? Lembrando que ela vai sempre aumentando, tá? O CSS 3, gente, ele foi realmente uma conquista muito grande quando a gente fala de padrões webs. Ele foi da mesma forma como o HTML5, ela fez aquela limpeza na casa do HTML. O CSS 3 também ele veio limpar aqui ou criar a base para que fosse mais fácil adicionar novidades e melhorias, certo? Então, é uma especificação muito legal, tem muitas propriedades, gente. É difícil aqui a gente conseguir mostrar em um curso todas as propriedades, a gente vai mostrar, digamos assim, as mais comuns, as mais usadas, mas é importante vocês perceberem que é muito difícil vocês não conseguirem fazer alguma coisa com CSS 3, tá? Seja até animação, dá para a gente fazer animação hoje diretamente utilizando apenas CSS. Antigamente a gente tinha que, para fazer essas animações, por mais simples que fosse, a gente precisava do JavaScript. Hoje em dia a gente não precisa mais, tá? Bom, galera, e como a gente poderia definir esses arquivos de CSS? Então, basicamente, um arquivo de CSS ele é chamado de um conjunto de regras, tá? Sendo que a gente vai ter aqui, em cada regra específica, tá? O seletor, ou seja, qual a tag, quais as tags que eu quero modificar, quais aqueles elementos que a gente viu lá dentro do HTML que a gente quer modificar, tá? A gente pode modificar só um, a gente pode modificar um conjunto deles, vários deles, tá? Nesse caso aqui, por exemplo, eu estou selecionando todas as tags que são de parágrafo, tá? Então, todos os P's. Então, eu poderia também selecionar todas as tags com asterisco, tá certo? Depois do seletor, então eu tenho essa sintaxe, né? O seletor abre e fecha chaves, né? E aqui eu vou ter qual a propriedade eu quero agora alterar. Tá? Então, nesse caso aqui, eu estou querendo alterar a propriedade color, ou seja, a cor da fonte, né? Do texto que vai ser mudado aqui. E o dois pontos, valor, qual o valor que eu quero? No caso aqui eu estou dizendo que eu quero a cor red, tá? A gente vai ter uma aula depois só falando de como a gente define cores no CSS, tá certo? Mas basicamente a gente pode tanto falar o nome da cor, como também um número que representa essa cor, tá certo? E a gente fecha cada regrinha dela, cada chave dessa, né, de propriedade e valor, a gente fecha isso com ponto e vírgula. E a gente pode ter vários, né? Como eu disse para vocês, existem várias propriedades com também vários valores de possibilidade. Claro que esses valores dependem de qual propriedade a gente está falando, tá? E tudo isso é chamado de declaração, tá? Então, aqui a gente está declarando o quê? Que eu quero mudar, né, a cor de todos os parágrafos, ou seja, eu quero que todos os parágrafos fiquem com a cor do texto vermelho, certo? Essa seria uma visualização, tá certo? A gente tem aqui, ó, por exemplo, lá uma imagem aqui do REPL.it, né? Então, a gente tem esse arquivo aqui, style.css, onde a gente tem exatamente, né, a tag P, tá? E a gente está aqui dizendo que a cor do texto da tag P vai ser vermelho, tá? E aqui a gente tem exatamente a renderização dessa página, tá? A gente poderia ainda, ó, mudar também a cor de fundo, background traço color, tá? E a gente está colocando aqui com uma cor yellow, tá? E aqui a gente tem exatamente a representação disso. Essas propriedades, como eu disse, são inúmeras, tá? Depois eu vou passar um link para vocês onde vai ter todas as propriedades possíveis, né? Essa lista é grande, não precisa vocês realmente se concentrar em querer decorar tudo, mas é muito interessante vocês pelo menos darem uma lida nessa lista e ver quais são as possibilidades, tá? Como eu disse para vocês, dá para mudar a cor, dá para mudar o posicionamento do objeto, dá para aumentar ou diminuir o tamanho do objeto, dá para rotacionar ele, dá para fazer animação, enfim, tá certo? E como é que a gente pode utilizar, gente? Não basta simplesmente a gente criar um arquivo chamado style.css e pronto, tá? A gente precisa, né, linkar, a gente precisa dizer para o nosso documento HTML que ele vai utilizar aquela folha de estilo, tá? Existem três maneiras que a gente pode fazer isso. Um é através da tag link, que a gente vai colocar ela dentro daquela nossa tag head, lá dentro da tag do HTML.
tá? Onde eu digo link href, aonde está essa folha de estilo, muito parecido com aquela ideia do source das imagens, tá? Ou seja, qual é a URL? Onde é que essa folha de estilos está, tá? Então aqui a gente usa o href, tá? Como nos links também, né? E aqui a gente tem um tipo que vai ser essa folha de estilo, tá? Ou seja, que tipo de link? A gente pode linkar várias coisas à nossa página, como, por exemplo, o íconezinho da nossa página, que é chamado de favicon. Então, aqui a gente pode dizer que a relação que esse link tem é que ele é um style sheet, ou seja, que ele vai ser uma folha de estilos, certo? Então, é uma tag autocontida, né? Então, perceba que a gente já pode fechar ela aqui, sem nenhum problema. A gente pode também utilizar através da tag style, que a gente também coloca lá dentro do Red, tá? E aí, essa tag style aqui, a gente pode, dentro dela, do corpo dela, a gente coloca todas as definições de CSS que a gente quer. Lembrando que o style aqui, ele só a gente está definindo o estilo só para aquela página específica, tá? Então, por exemplo, se eu tenho várias páginas, vários arquivos HTML e eu quero que todos eles sejam renderizados da mesma maneira ou com a mesma folha de estilo, então eu tenho que usar a tag link, porque senão eu vou ter que ter um trabalho enorme copiando o conteúdo de cada estilização dentro dessas tags styles específicas, né? Então isso é muito trabalhoso e se a gente alterar em alguma folha de estilo, a gente tem que meio que sair replicando também. Como a gente pode também, gente, mudar o estilo apenas de uma tag diretamente ali na hora da gente definir uma tag, tá? Então, por exemplo, aqui seria a tag, não importa qual a tag, tá? Style, e eu já passo aqui o conjunto de propriedades que eu quero mudar, né? Aí aqui eu não preciso aquela ideia de seletor, porque o seletor aqui já está sendo a própria tag, tá? Então, olha, nessa tag aqui que a gente está criando, essa tag, sabe que não existe, né? Poderia ser um parágrafo, um H1, né? Enfim, uma tabela. Eu estou dizendo que o estilo, né, dessa tag, e aí eu já vou passar aqui. Nesse caso aqui, eu estou dizendo que essa tag, né, ela teria a cor azul, beleza? Falando um pouquinho mais dos seletores. Voltando um pouquinho para o HTML, gente, a gente pode definir alguns atributos, algumas propriedades numa tag HTML. Por exemplo, aqui eu tenho a tag H1 e o conteúdo dela é Olá Mundo, ou seja, eu tenho um título, né, principal que tem como conteúdo aí Olá Mundo, tá? Só que eu estou colocando aqui para esse H1 um ID, ou seja, um identificador. Estou dizendo que esse aqui é o meu título main title, ou seja, o meu título principal, tá certo? O ideal é que esses IDs eles sejam únicos, tá? Então, por exemplo, somente essa tag H1 vai ter o ID chamado main title, tá? Eu posso também criar aqui uma classe, uma propriedade chamada classe, um atributo chamado classe, e o valor dele title. Esse title aqui eu posso ter várias tags que também tem a classe title, tá? Então a gente pode, por exemplo, no CSS dizer assim, olha, eu quero selecionar todas as tags H1s. Ou eu posso dizer, olha, eu quero selecionar apenas a tag H1 que tem como identificador main title. Ou eu posso também dizer assim, olha, eu quero todas as tags, não importa se é H1, mas que possuem a classe title. Pode ser um H1, pode ser um parágrafo, o que quiser, tá certo? Então, dessa forma, a gente consegue criar folhas de estilos que só vão ser aplicadas exatamente nos casos que a gente quer, tá? Nas necessidades bem específicas da nossa página. Então, como eu disse, os seletores eles podem ser um conjunto de tags. Por exemplo, quando eu coloco P, eu estou escolhendo todos os parágrafos, tá? Eu poderia, por exemplo, pegar apenas o identificador que é main post, tá? Ou seja, esse hashtag aqui, ou esse cerquilha, ou esse sharp, tá? Ele significa que, olha, eu quero apenas a tag que tem como identificador esse nome aqui, post principal, digamos assim. Quando a gente coloca um ponto, isso significa que a gente quer todos os elementos, todas as tags que possuem como classe, como atributo lá do class, o valor post, tá certo? A gente ainda possui um chamado pseudo-seletores, né? Que são em algumas condições especiais que alguns elementos têm. Por exemplo, aqui eu tenho, olha, eu quero pegar todos os links e quando eu tiver com esse pseudo-seletor ativado, esse over, ou seja, quando eu tiver com o mouse em cima dele, esse elemento vai ter uma estilização.
A gente possui vários pseudo-seletores, depois eu vou passar a listazinha aqui para vocês, tá? Mas a gente tem quando o mouse entra dentro do elemento, quando o mouse sai, e aí com isso a gente consegue criar uma série de efeitos, por exemplo, pode passar em cima do link e colocar, por exemplo, sublinhado, digamos assim, como formatação, ou aumentar o tamanho, diminuir o tamanho, mudar a cor, inverter as cores, tá? Isso é muito comum, por exemplo, quando a gente clica no botão, a gente meio que faz um efeitinho ali para ele mudar a cor, ou quando a gente passa o mouse em cima de um botão. Tá? Então é através desses pseudos seletores que a gente faz esse tipo de estilização. E a gente pode também, no caso aqui, pegar, ó, por exemplo, todos os links que possuem um href algum valor definido, certo? Então eu estou pegando aqui, olha, eu quero todos os links, mas que possuem essa propriedade href definida. Os links que não tiver href, a gente não vai aqui pegar eles. Certo? A gente pode ainda, gente, combinar isso, né? Olha, eu quero pegar todos os parágrafos, mas apenas os que são filhos de tal elemento. A gente pode negar também, ó, eu quero pegar todos os parágrafos, menos esse daqui. Tá? Então, a gente pode combinar uma série de coisas aqui no CSS. Mas eu sempre gosto de deixar esses seletores o mais simples possível. Facilita a nossa vida, é muito mais fácil da gente programar. E raros são as situações em que a gente realmente precisa desses seletores bem complexos, tá certo? É muito mais fácil a gente colocar um ID ali naquele seletor, se é um seletor muito específico, ou a gente colocar uma classe, mesmo que só tenha um único elemento que possui essa classe, do que a gente ficar criando aí malabarismos, né, complicados aí nos nossos seletores. Então, recapitulando, tá, gente? A gente pode selecionar, né? Pelo seletor de um elemento, às vezes chamado de tag, o seletor de tipo, tá? Então, por exemplo, todos os elementos HTML de determinado tipo. No caso aqui, por exemplo, se a gente utiliza P, eu estou selecionando todos os parágrafos, tá? Todas as tags que P. Seletor por ID, né? Por identificador. Então, o que é que ele seleciona? O elemento na página com ID especificado. Em uma determinada página HTML, é uma boa prática usar um elemento por ID. E, claro, um ID por elemento, mesmo que seja permitido usar o mesmo ID para vários elementos. Tá? Então, não tem nenhum problema a gente realmente colocar o mesmo identificador em várias tags, mas fica meio estranho, tá? Não vai ter um erro, não vai ter nenhum problema, mas evitem fazer isso, tá? E a forma da gente utilizar isso no CSS é colocando esse jogo da velha, tá? Esse hashtag e o nome do ID, tá certo? Então, por exemplo, aqui, né? Esse jogo da velha my underline ou hífen ID, ele vai selecionar todo o parágrafo que possui ID myID, né? Como eu disse, ou poderia ser também outra tag, né? Não tem problema. Seletores de classe. O que é que eles vão selecionar? Vão selecionar o ou os elementos na página, né? Com a classe específica. Várias instâncias podem aparecer sem nenhum problema, tá? Então, normalmente, quando a gente quer pegar vários elementos que possuem a mesma característica, por exemplo, olha, eu quero estilizar todos os posts, todos os elementos textuais, ou todas as publicações do Instagram vão ter essa característica, né? Então, a gente pode utilizar essas classes, tá? Para a gente poder usar os seletores de classe, a gente tem que começar com um ponto lá no CSS. Então, ponto hífen class vai selecionar todos os elementos que possuem como classe my hífen class, certo? Pode também, né, como eu disse, selecionar por atributo, tá? Então, o que é que eles vão selecionar? Os elementos da página que possuem algum atributo específico. Por exemplo, eu quero estilizar todos os elementos que possuem o atributo source, src. Pode ser uma imagem, pode ser um vídeo, pode ser uma música, tá certo? Então, eu quero estilizar todos eles, eu quero colocar, definir alguma característica específica para eles, tá? Então, a gente pode fazer isso através do, por exemplo, img src, ou poderia apenas também utilizar src e algum valor também, tá? Eu vou mostrar isso depois na prática para vocês. E a gente tem ainda, né, os seletores de pseudoclasses, né? Como eu disse, existem várias pseudoclasses. Normalmente essas pseudoclasses elas falam de algum estado de determinado elemento, tá? Então, por exemplo, quando um link já foi visitado, a gente pode colocar uma estilização diferente para ele. Olha, quando o mouse está em cima do link, a gente pode colocar uma outra estilização para ele. Olha, quando o mouse entrar dentro da caixa, digamos assim, de desenho de um elemento, a gente pode aumentar isso, né? Ou mudar, por exemplo, o botão, tá? Ou mudar o cursor do nosso mouse, né?
Percebe muitas vezes quando a gente clica, quando a gente passa o mouse em cima do link, o cursor do mouse ele muda ali, coloca normalmente um outro símbolo, tá certo? E aqui, gente, eu trouxe um exemplo um pouquinho mais, digamos assim, complexo, para a gente poder ver exatamente essa questão de estilização. Tá? Então, por exemplo, ó, primeira regra que eu estou colocando aqui, eu estou dizendo que todos os parágrafos vão ter a cor vermelha e o background color amarelo. Tá? Então, está aqui exatamente cor vermelha com background amarelo. Eu estou dizendo aqui ó, que o ID, o elemento que possui ID main title, vai ter o texto alinhado no centro. E quem é esse elemento? É exatamente o H1 aqui. Ó. Por isso que o H1 ó, ele ficou aqui centralizado na minha tela. Tá? Então, sempre que a gente quer alinhar um texto ao centro, a gente pode colocar aqui o Text Align Center. Tá? Esse Text Align pode ser também left, né? Ou seja, alinhada à esquerda, right, alinhada à direita, pode ter o justify, ou seja, o texto vai ficar justificado, muito parecido com aquelas opções que a gente tem na hora de formatar um texto no processador de texto, né? Um Word, um LibreOffice, um Writer da vida, né? Enfim. Aqui eu estou dizendo, por exemplo, ó, que todas as tags que possuem a classe title vão ter um font size de 36 pixels e vão ter a fonte que o estilo da fonte vai ser itálica. E aí, mais uma vez, quem tem isso é o H1. Ó. Percebe que H1, a fonte está um pouquinho itálico, né? O texto deitadinho assim, e ele está maior do que o padrão. Então, o que eu tenho aqui também, um H1 2.over, ou seja, quando eu passar o mouse em cima aqui do H1, ele vai colocar esse text decoration, underline e na cor verde, tá certo? Então, a gente vai colocar uma linhazinha ali embaixo do título e na cor verde. Aqui não tem como eu mostrar para vocês, porque é só uma imagem, tá certo? Mas na prática, depois eu mostro isso para vocês. Lembrando, gente, que a gente pode ter comentários também no CSS. Então, comentários começam com barra, asterisco, e aí o que tiver dentro desse comentário, ele é ignorado, e um comentário ele termina, ele é fechado com asterisco, barra, tá certo? Então, nesse caso aqui, eu estou mudando aqui o font size para 48 pixels, mas como esse font size está comentado, ele não vai ser aplicado no meu documento de CSS. Bom, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Um beijinho no coraçãozinho de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!